do capital, ou psicofantas da burguesia, e muitas vezes sem levar em conta os argumentos dos seus críticos. Até que ponto esse tipo de argumentação não é uma mera falácia ad hominem, e se o Marx estivesse vivo, ele acusaria aos outros membros da mesa de serem psicofantas da burguesia? Bom, acho que duas coisas. Se o Marx estivesse vivo, primeiro ele se afirmaria como um não marxista. Acho que a primeira coisa é essa. E a segunda coisa é que ele falaria que todos aqui, inclusive eu, um economista marxista, sou um reprodutor do sistema capitalista de alguma forma, né? Porque a economia é a essência a economia é uma ciência burguesa, né? Agora, a questão que ele coloca, e quando ele critica os intérpretes todos, por exemplo, por que ele critica o Smith e o Ricardo, que foram caras que vieram antes dele, e falam que por ideologia, ou seja, por falsa consciência, eles eram reprodutores de alguma forma, davam suporte ideológico para o capitalismo. Porque, na visão do Marx, eles fizeram algumas abstrações teóricas e chegaram a alguns resultados. Só que por duas questões. Uma é que o desenvolvimento concreto da produção capitalista ainda não estava no seu auge para que eles pudessem ter pleno conhecimento sobre as coisas. E no outro, uma limitada análise feita pelos indivíduos, eles não chegaram às respostas que o Marx chegou. Por isso que ele diz que é uma falsa consciência e por isso que ele diz que, portanto, por não conseguirem enxergar, sair do plano da aparência, de como as coisas parecem, e de fato na raiz dos problemas, e entender como os problemas são colocados na sociedade capitalista, por isso o que eles fazem é, no limite, dar armas para que a própria sociedade capitalista se reproduza. Então eu acho que assim, nós economistas, de certa forma, somos ensinados, isso estou falando agora como um estudante de economia, não como um marxista, mas nós somos ensinados a como dar um óleo mais viscoso para que o mercado funcione. Então, é sempre incentivar a sociedade do consumo, incentivar a sociedade regida pelo mercado. Então, nessa perspectiva, sim, nós somos como é que foi? Psicofanta? Psicofantas da burguesia. Psicofantas da burguesia. Nesse sentido, nós somos sim, com toda certeza. Vamos passar para o Tomás, então. Os modelos microeconômicos que estudamos na faculdade geralmente são ridicularizados pelos seus pressupostos irrealistas. Um desses pressupostos, usualmente enunciados, são da seguinte forma: seja uma economia com dois bens. Ocorre, porém, que a macroeconomia, implicitamente, supõe a economia com um bem, um produto. Como você justifica esse tipo de pressuposto, essa hipótese? Ontem à noite eu fiquei perguntando quais perguntas o Gabriel poderia me fazer, e uma delas era a questão da agregação. Qual é a... Eu vou dizer que eu admito que, apesar de ter pensado nisso, eu não pensei numa boa resposta. De fato, a macroeconomia, ela se baseia, em geral, na ideia da agregação. Quando você trata do Y, vocês vão ver em macroeconomia, Y é o produto. E aí o produto é subdividido em consumo, investimento, gasto do governo. Quer dizer, essa é uma forma... Aliás, essa pergunta talvez não devesse nem ser feita exatamente a mim. Deveria ser feita aos neoclássicos, porque Keynes nunca escreveu que Y é igual a C mais I mais G mais X menos N. Nunca disse nada disso. Agora, a questão é... no que diz respeito à agregação, é um expediente teórico do qual realmente se usa, e você entende que a economia como tudo pode ser sintetizada em uma demanda agregada ou uma oferta agregada. Agora, é bom sublinhar que o Keynes ele interpreta, assim como curiosamente o Hayek também interpreta, que existe uma estrutura de capital, que existem diversos mercados, que existem diversas formas como a economia opera. Não é à toa que ele tem um conceito que é da eficiência marginal do capital. O Keynes ele vai falar que um dos determinantes do investimento quando os juros encontram, o nível de juros encontra a curva da eficiência marginal do capital. O que se supõe que, portanto, existem sistemas de produção que têm uma eficiência marginal maior ou menor do que outros. Com isso, você supõe que existem diversos mercados, existem diversos sistemas. Agora, realmente, eu concordo que o problema da agregação é um problema com o qual a economia, em geral, precisa lidar. De fato, concordo. Eu fiquei impressionado de você falar que Keynes tinha uma ideia de estrutura do capital. Eles não tinham a teoria do capital. Como você pode falar uma coisa dessa?
esconde muitas coisas. Porque o Roberto Campos falava que as estatísticas são, apesar de bonitas pelo que se vê, mas na verdade o essencial é que não se vê. E o Hayek tem uma frase muito boa, quando ele critica o Tratado da Moeda de Keynes. Ele fala: os agregados do Sr. Keynes escondem as mais essenciais relações da economia de mercado. Agora pergunta para o neoclássico, o amigo Davis. Qual é a relevância dos modelos de competição perfeita e de seus derivados para a compreensão do processo de competição real, que se trata essencialmente de um processo dinâmico e ininterrupto de rivalidade empresarial? Minha resposta acho que tem que ser meio prática e, assim, os modelos de mercado, principalmente os modelos de mercado perfeito, eles vão funcionar muito bem para os mercados que atendem as suposições que a gente faz no começo. Então, para os mercados que têm muitos compradores e muitos vendedores e nenhum deles é significativo, por exemplo, o mercado de commodities em geral, sei lá, o mercado de pizza ou o mercado de banana. Esse tipo de coisa, acho que a gente vai funcionar bem a teoria neoclássica. Agora, obviamente existem outros arranjos, sei lá, estão no meio do caminho aí, ou arranjos culturais, políticos, que não vão ser explicados somente por esses pressupostos fixos. Quer falar alguma coisa, Oliver? Rapidinho. O problema da competição perfeita para os austríacos e de todos os modelos de competição perfeita é que eles expressam só o resultado final de uma competição. É como se você pegasse uma lista de notas e olha os alunos, competição dos alunos. Visse as notas dos alunos lá. E não os alunos estudando ao longo do tempo. E vendo novos modos de... Novos métodos de estudo, esse tipo de coisa. Uma metáfora em relação à competição. Agora é o Tomás de Barros que vai fazer as perguntas. Enquanto isso, deixa eu perguntar umas coisas para vocês. Quem é que é da fé? Eu ia perguntar quem não é, né? Vou fazer pelo resíduo. Quem não é da fé? Quem não é da fé é da onde? Da Poli? Quem que é da Poli? PUC, Poli. Fefeleche quem tem ainda? Fefeleche. Tá. Que mais? Fefeleche, Poli, fé. Quem é da fé, mas não é de economia? Galera. Isso é muito bom pra gente. Esqueci o que eu ia falar. Esqueci o que eu ia falar Pode ir, Eu vou pedir perdão se eu por acaso extrapolar 30 segundos o tempo da pergunta, porque... Um minuto. Se eu extrapolar em 30 segundos o tempo da pergunta, porque eu... Bem, é o seguinte, eu vou fazer a pergunta pro Davis. A síntese neoclássica de Hicks, Samuelson, Tobin e Modigliani acabou por ignorar algumas das críticas de Keynes aos clássicos e voltou a cometer os mesmos erros. Para os neoclássicos, o único impedimento para o equilíbrio de pleno emprego no mercado de trabalho seria, de fato, a rigidez de salários nominais e as distorções vindas dos sindicatos. A lógica, pois, é de que o mercado se equilibraria seguindo os seguintes passos. Os indivíduos, como eu falei, determinariam como eles preferem alocar o seu tempo e, dessa forma, diante da oferta de trabalho e da demanda de trabalho, se equilibraria a questão. Não há espaço nesse sistema, como eu disse, para o conceito do desemprego involuntário. O sistema neoclássico ele está absolutamente vedado a essa possibilidade, não se encaixa de forma alguma. Então, eu queria perguntar exatamente isso, como que na abordagem neoclássica a questão do desemprego involuntário ela pode ser tratada.
sinceramente, eu não sei. A gente vai ver. Vamos lá. O que a gente aprende, o mais provável, né, assim, exatamente a não satisfação da lei de Sé lá que você comentou é que vai gerar esse gap aí entre o emprego e o desemprego involuntário. E isso não é tratado em momento algum de quando a gente vai falar aqui de economia. Os modelos são muito simples e eu não tenho ideia de como você vai colocar isso, certo? Obviamente, devem existir neoclássicos, principalmente o pessoal que conversa com os keynesianos, que são duas coisas que conversam bastante, eu acho, e que vão resolver esse problema falando, existe o consumo, ou sei lá, o Y é igual a C mais I mais G, o consumo, poupança e tal, e acontece esse tipo de coisa. Mas se você pegar o modelo fechadinho lá do começo, realmente não vai ter espaço para o desemprego involuntário. Beleza. Eu queria fazer um comentário muito breve, na verdade fugindo um pouco da questão, mas é que eu achei curioso que quando falaram, no final conseguimos um neoclássico, eu falei, que bom. Mas aí eu fiquei pensando, mas afinal, o que é um neoclássico? E é uma pergunta importante, porque neoclássico é um termo que se utiliza muitas vezes para falar quem escreveu antes de Keynes, após a Revolução Marginalista. Isso. Mas a síntese neoclássica, ou como Tobin diria, a síntese neoclássica neo-keynesiana, na verdade seria fruto de um movimento posterior a Keynes, e que na verdade se pegou o texto de Keynes e tentou fazer esse mix com o que existia antes dele, porque Keynes era um autor que, apesar de brilhante, por diversas razões, ou para tentar passar melhor as suas ideias, não foi nem um pouco claro. Ele é um autor, a teoria geral vocês podem tentar ler, eu recomendo que leia, mas é um livro que não é absolutamente claro, tem pontos absolutamente contraditórios nos próprios capítulos do texto. E por isso mesmo, muitos intérpretes de Keynes tentaram decifrá-lo. E dessas interpretações, ao tentar equacionar Keynes com o que existia antes dele, se criou a chamada síntese neoclássica, que de uma forma ou de outra perdurou e abraçou pessoas, inclusive o Milton Friedman, quando ele disse, eu falei no começo que todos somos keynesianos, Milton Friedman ele traduziu seus modelos monetaristas para o arcabouço ISLM, vocês um dia verão, se ainda não viram, e o arcabouço ISLM é um arcabouço da síntese neoclássica neo-keynesiana. Então é por isso que eu queria fazer só esse ponto que eu acho que é interessante definir, afinal, o que é neoclássico? Eu fiquei com essa dúvida, não estou criticando. Foi uma ótima pergunta para você provar seu ponto, cara. Parabéns. Fez a lição de casa direitinho. Eu vou perguntar pro Bruno, já que o Oliva fez uma pergunta que não sabia responder, eu vou deixar o final para ele. Bruno, eu comecei comentando que o Keynes ele não é um crítico do capitalismo, e como eu falei, eu citei o texto Perspectivas Econômicas para os Nossos Filhos, para os Nossos Netos, em que ele fala que talvez em 2030, em 1930, o padrão de vida da sociedade teria aumentado 8 vezes, e quem sabe os homens pudessem, as sociedades, se livrar das questões da maior avareza, dos interesses mesquinhos, da questão da necessidade de satisfações, da satisfação de necessidades imediatas, e passar a se preocupar com questões de ordem mais elevada, por mais difícil que isso fosse para o homem. Afinal, um desafio você tem que pensar o que você vai fazer com o seu tempo livre, mas cada vez mais prover ao homem tempo livre. E a minha questão é, bem, uma vez que Keynes é um reformador e acredita na possibilidade de emancipação do homem pelo capitalismo, eu me pergunto, você acredita que existe possibilidade de emancipação do homem, libertação do homem pelo capitalismo? Bom, se o Keynes é um reformista, o Marx é um revolucionário. Essa é a primeira coisa que é ponto pacífico entre todos os marxistas. Então a questão é a seguinte, existe um debate que eu já peguei bem de orelhada, bem pouco, não vou dizer que eu tenho muito domínio sobre ele, que é sobre o desenvolvimento das forças produtivas, ou seja, o desenvolvimento tecnológico, o aumento de produtividade, em certo momento conseguir libertar o homem do, aspas, fardo do trabalho.
Existe essa leitura, existe essa possibilidade de entendimento, mas eu acho que essa possibilidade de entendimento tem que ser também colocada nos marcos de que, se a gente vai passar por um processo de largo e tão grande desenvolvimento produtivo, econômico, tal, muito provavelmente nós vamos passar por alguma revolução social que mude a estrutura da sociedade. Porque não acho que dê para a gente continuar nos marcos do capitalismo, que você precisa ir no mercado comprar meios de produção e força de trabalho. Dentro desse tipo de sociedade, não há libertação do homem. O que há é, de um lado, há uma leitura que não sei se eu concordo ou não, de que o desenvolvimento tecnológico pode libertar o homem, e do outro lado, que só a superação desse modo de produção vai libertar o homem. Eu sou muito mais próximo, quer dizer, eu e quase todos os marxistas somos próximos da questão de que, para você conseguir a emancipação do homem, você precisa superar o regime do capital. Agora, você pode tentar fazer uma abstração teórica de tentar imaginar um mundo onde, não sei se, por exemplo, máquinas construiriam máquinas, entendeu? Onde você não tem mais a força de trabalho operando com desenvolvimento tecnológico e o homem não precisa mais trabalhar. É uma abstração teórica que eu não compactuo, mas eu já ouvi essa leitura. Então, a minha resposta é, nos marcos do capitalismo não tem conciliação. É superando esse regime, esse modo de produção. Eu não vou... Podia fazer milhares de comentários, mas aí eu ia fugir do escopo teoricamente, Keynes perguntar para o Keynes perguntar para o marxismo. Então agora eu vou começar a minha pergunta para o Gabriel, vou lê-la. Tá? Você não comentou sobre esse pedaço e você já conhece essa minha crítica, porque eu escrevi ela 2 anos atrás e você a leu. Mas é assim, a teoria austríaca dos ciclos econômicos se baseia na ideia de que a taxa de juros natural de uma economia reproduz a preferência temporal da sociedade entre consumir e poupar. Ela equilibra o mercado de fundos emprestáveis, ou seja, quanto mais poupança, maior a oferta de fundos emprestáveis no banco, mais gente coloca o dinheiro no banco, mais o banco consegue emprestar, menores são as taxas de juros. Keynes, porém, nos faz um apontamento importante. No mundo de incerteza genuína, os agentes não se abstêm de consumir um sapato hoje porque querem comprar um sapato amanhã, uma roupa amanhã, um carro amanhã ou em qualquer tempo no futuro. O não consumo não é necessariamente poupança, não necessariamente entra no mercado de fundos emprestáveis. Para Keynes, as pessoas demandam moeda, e demandam moeda porque ela é reserva de valor e é líquida. A ideia central é que, diante da incerteza em relação ao futuro, ter ativos em forma de moeda é uma segurança. A partir de Keynes, portanto, a taxa de juros deixa de ser entendida como um encontro puro e simples entre oferta e demanda por fundos emprestáveis. Ao contrário, ela passa a ser considerada como fruto do equilíbrio entre oferta e demanda por moeda. Dessa forma, por considerar que a moeda é mais do que um meio de troca e, por sinal, por considerar que bancos, agentes financeiros e famílias podem alterar a oferta de moeda endogenamente, Keynes tira da taxa de juros o poder de indicar a preferência intertemporal da sociedade. Sem esse guia de preços, como se sustenta a teoria austríaca dos ciclos econômicos? Quais as razões que levariam os agentes a efetuarem os maus investimentos? Eu sei que você não explicou a teoria austríaca, mas aí eu estou rolando a bola para você poder fazer isso se você quiser. É complicado explicar a teoria austríaca e ainda rebater desse tempo. Desculpa. Primeiro, a questão da preferência temporal, na verdade o Hayek, por exemplo, não defendia que os juros era resultado da preferência temporal. Ele era muito mais um produtivista do capital, seguindo Frank Knight. Mas isso não é tão importante a questão. A questão da poupança. Isso eu acho que da demanda por moeda. Se você entesoura ao invés de poupar no banco para emprestar, realmente isso gera um certo problema. Quando há esse excesso de demanda por moeda
Mas eu tinha esquecido que vale ressaltar em relação ao Hayek, ele não defendia que os juros em relação à preferência temporal, mesmo se você considerar que a poupança não reflete esse tipo de coisa, tem a questão da demanda por capital também. Que se você aumenta a demanda por capital e não há uma elevação da taxa de juros, isso também pode causar um ciclo da perspectiva austríaca. Eu vou parar por aqui. Eu queria fazer uma ressalva do começo, já que eu estou usando só para tem conclusão depois, né? Ah, então tudo bem, depois eu faço a minha conclusão. Agora a gente vai abrir para as perguntas da plateia. Foram selecionados aqui os pontos que foram menos abordados nas perguntas entre os debatedores, né? E eu vou ler... Próxima vez, é bom escrever para quem que é a pergunta. Porque eu já leio olhando para a pessoa. Então, tem duas Próxima vez vai ser... Tem coisa que tem para ler. Tá, nossa. Ó, tem uma por Bruno, essa aqui tá lá. Por Bruno, eu vou fazer essa pergunta. Bruno, o que Marx quer dizer com a contradição básica do capitalismo? Entre parênteses, caráter social da produção contra caráter privado da apropriação. Essa questão se resume em um problema de distribuição, na sua lógica marxista? Posso responder com esse aqui? Porque esse aqui eu tenho que ficar virado. Bom, eu acho que assim, o caráter social da produção e o caráter privado da apropriação estão exatamente na própria forma como se arquiteta a produção capitalista. Porque a produção capitalista, ela é, de um lado, você separa a sociedade em pessoas que têm, a gente pode fazer essa abstração naquelas duas categorias do proletário, do capital e do trabalho, que é o proletariado e o burguês. Você tem o cara que domina os meios de produção, que é o detentor dos meios de produção, e o proprietário da sua única força, da sua única mercadoria, que é essa força de trabalho. Então, a apropriação privada se dá exatamente por isso, porque todos trabalham, então a produção ela tem realmente um caráter social. E por que ela tem um caráter social? Porque cada produtor produz um produto para si, um produto específico dentro da sua produção, e o mercado vai ter que produzir as outras necessidades. Então, por exemplo, se eu sou produtor de camiseta, eu preciso comer, eu preciso ter casa, eu preciso dormir, eu preciso de um monte de outras coisas. Essas outras coisas eu vou acessar pelo mercado. Então a produção ela é social nesse sentido. Mas a apropriação ela é privada no sentido de que quem fica com o produto do trabalho no processo produtivo é o cara que é detentor dos meios de produção. É ele que está empregando a força de trabalho, já naquilo que a gente tinha falado da mais-valia antes, ele se apropria do resultado do trabalho. Pagam um salário para o cara que é normalmente não, na teoria marxista ele é menor do que o valor da força de trabalho. Quer dizer, ele é o valor da força de trabalho, mas o que ele gera no total é menor do que o que o cara gera, é menor do que ele recebe. Fica complicado aqui falar de todos os termos sem ficar muito professoral. Qual que era a outra parte da pergunta, o finzinho? Essa questão se resume com um problema de distribuição? Não, nunca no Marx a questão é uma questão meramente de distribuição. Por exemplo, a história da mais-valia. A mais-valia é gerada onde? A mais-valia é gerada na produção e na circulação. Não dá para a gente resumir Marx tentando separar as esferas de produção e circulação, porque na verdade, se a gente for ler os textos que são os primeiros manuscritos dele, de 57 para o Capital, lá ele fala que a produção, o consumo, a distribuição são todas fases que são uma na verdade pertence à outra de uma forma, porque o consumo enseja a produção enseja o consumo e elas se interrelacionam. Então não dá para você falar que produção, consumo, distribuição, todas as esferas que a gente pode dividir, elas são separadas. A própria mais-valia, no Capital, quando ele vai descobrir a mais-valia, ele mostra que a mais-valia não é gerada na circulação, também não é gerada na produção, mas ela também não é não gerada na circulação e não gerada na produção. Agora eu vou fazer uma pergunta para o Gabriel Oliva. A pergunta é bem comprida, vamos ver se eu consigo ler de uma forma ininterrupta. Mises, cara da sua camiseta,
Ele critica Marx baseando-se numa conceituação de comunismo, entre aspas, baseado na economia soviética, do dito socialismo real, que é uma coisa que os austríacos falam com bastante frequência. Sabe-se que o comunismo não é isso, isso é a crítica marxista ao austríaco. Né? Além disso, confunde-se comunismo e socialismo como se ambos tivessem o mesmo significado, significação histórica concreta. Para uma crítica sensata de Marx, se necessita de uma efetiva compreensão das categorias ontológicas, o Bruno vai gostar disso, centrais com o problema filosófico ontológico da gênese negada de antemão de alguma coisa no mundo e a categoria do comunismo. Então, pergunto-se, agora essa parte que você tem que entender. Sem brincadeira. O que é marxismo e comunismo para um austríaco? Olha, essa questão de definição de socialismo e comunismo, o Bruno falou que não é para fazer futurologia e tal, eles nem sabem direito o que é. O Mises critica o comunismo, o que ele escreve é socialismo, e ele define o socialismo como a propriedade coletiva dos meios de produção. E sua crítica ao socialismo é de que, se não há propriedade privada, não existe alocação racional, não é possível a existência de alocação racional de recursos. Isso gerou uma grande controvérsia, não só com marxistas, mas com até neoclássicos socialistas. E o argumento dele era o seguinte: se não há propriedade privada, não surgem mercados. Se não surgem mercados, não surgem preços que genuinamente representem os custos de oportunidade das coisas, ou seja, a escassez relativa das coisas. E se você não tem esse guia dos preços, você não consegue alocar os recursos de forma racional. Agora eu vou fazer uma coisa meio diferente. Tem uma pergunta aqui que ela é sobre uma diferença entre austríacos e keynesianos, né? Então eu vou perguntar primeiro para o Tomás a visão dele dessa diferença entre um e outro, e depois eu pergunto para o Oliva a diferença que ele entende em relação à mesma questão. Então, Tomás, qual a diferença entre os conceitos de expectativa / incerteza, keynesiano e austríaco? Olha, curiosamente, eu não acho que existam... Cara, não sei o que você faz com isso. Curiosamente, eu não acho que existam grandes divergências entre os conceitos de incerteza presentes, tanto em Hayek quanto em Keynes. Existe um vídeo na internet, que talvez muitos de vocês tenham visto, que é o terrível duelo entre Keynes e Hayek. E é um vídeo um pouco pior, porque é feito por partidários do Hayek, então Keynes ele é visto como um tolo beberrão. Agora, eu acho que os dois eles têm um entendimento de que que o mundo é regido pela incerteza genuína, ou seja, que não é possível ficar se fazendo cálculos probabilísticos em relação ao futuro. Nesse sentido, os dois estão em completo acordo. O que eu acho que precisa ser sublinhado é que o Hayek, ele, apesar de entender isso muito bem e tratar da complexidade dos fenômenos diante dessa perspectiva, ele parece não entender que a incerteza, quando aplicada à economia na prática, quando os agentes econômicos têm que tomar decisões diante da incerteza, leva com que os agentes, eles, primeiro, demandem moeda, e demandem moeda enquanto alternativa de liquidez, e não entende que o investimento, pelo fato de existir incerteza, ele é guiado por isso e pode ser aquém do necessário para garantir um equilíbrio profícuo à economia. Em termos bastante gerais, é isso, mas não há grande contradição no entendimento de incerteza entre Hayek e Keynes, no meu ver. O Oliva pode discordar. Não, eu concordo com o Tomás em relação à incerteza. Realmente não tem uma grande diferença no que o Keynes chama de não ergogicidade, né? É um termo meio complicado, e a questão da incerteza genuína na escola austríaca. Mas a questão das expectativas, aí que eu vejo uma grande diferença. Que para Hayek e os austríacos, no processo de mercado, as expectativas tenderiam a se compatibilizar com o tempo. Que isso geraria um processo de equilibração.
Essa é a grande diferença, porque para Keynes tem essa questão de que as economias capitalistas sofrem de um mal, de faltas crônicas, de insuficiências crônicas de demanda efetiva, esse tipo de coisa. Eu pedi para o só fazer eu esqueci de comentar sobre a segunda parte, que era as expectativas. Vou falar muito rapidamente, não é uma crítica ignorando a questão austríaca, é só para sublinhar aqui para o Keynes, as expectativas elas têm um papel fundamental, porque elas, de uma forma ou de outra, elas podem ser profecias autorrealizáveis. Ou seja, se todos os agentes, diante da incerteza, têm uma expectativa de que a economia vai mal, essa é uma profecia autorrealizável, porque eles vão deixar de investir, então a demanda se retrairá e, de fato, a economia vai mal. Então, nesse sentido, a expectativa para o Keynes corre-se esse risco quando se trata de expectativas das profecias autorrealizáveis. É isso. Essa pergunta não é endereçada a ninguém especificamente, seria para a mesa. Eu acho que eu sei que vai querer responder, mas vamos lá. Se a diferença entre moeda e dinheiro está no ato de entesouramento, não seria qualquer bem usado como moeda passível de se tornar dinheiro? Qual seria a alternativa? Deixa eu responder para responder nenhum. É verdade, essa é boa porque fala da questão do dinheiro e da moeda como sistema de troca. No neoclássico é uma boa questão. Pode repetir a pergunta, cara? Você respondeu? Eu não sei se eu entendi a pergunta direito, mas se não seria qualquer bem usado como moeda passível de se tornar dinheiro? Sim. Geralmente quando a gente estuda o Keynes, a gente vê lá as funções da moeda e as características dela, e ela tem uma série de ideias relacionadas. E uma é a facilidade de você usar aquele bem como dinheiro e como você consegue quantificar isso no tempo, como essa medida de valor anda no tempo. Então, pelo menos para esses dois pontos, deve ter mais algum, mas você instituiu um dinheiro, uma moeda, é muito importante para você ter uma relação de valor no tempo e um bem que pode ser fácil, uma moeda, um meio de troca simples. Eu não sei se alguém pode acrescentar alguma coisa aí. Então, eu peguei para responder porque me falaram que a pergunta era para mim. A pergunta é, se a diferença entre moeda e dinheiro está no ato de entesouramento, primeiro, as duas determinações que dão o dinheiro é entesouramento e meio de pagamento, que é o que vai ensejar o crédito depois, então o cara pode adiantar e tal. E aí a segunda parte da pergunta é, não seria qualquer bem usado como moeda passível de se tornar dinheiro? Qual seria a alternativa? Eu acho que quando a gente olha aquela história da gênese lógica do dinheiro, a gente percebe que a moeda foi se tornando dinheiro por um processo histórico que ela foi colocada e outras formas de equivalente, de troca de equivalentes foram saindo. E o dinheiro se constituiu historicamente como um equivalente geral por causa porque ele era medida de valor, ele era meio de circulação. A gente pode fazer uma história da gênese histórica do dinheiro, né? Mas a gênese lógica é aquela coisa, ele consegue ser o equivalente geral. Existiram sociedades em diversas épocas em que concha era dinheiro, em que sal era dinheiro. Exatamente, o dinheiro ele pode ser qualquer coisa, desde que socialmente ele seja validado. Ou seja, se eu, você e todo mundo aqui constituirmos uma sociedade e instituirmos que, sei lá, o livro do Keynes é dinheiro, o livro do Keynes vai ser dinheiro. Entendeu? Então, qualquer coisa passível de ser dinheiro, teoricamente e logicamente, sim. Na construção que ele faz, é uma construção que tem um viés de mostrar, além da gênese lógica, a gênese histórica. Ele mostra depois como historicamente foi o dinheiro, a moeda, que era o ouro, que foi tirando depois a prata, por causa do valor do ouro e do valor da prata e tudo mais.
Mas sim, eu acho que qualquer coisa numa economia capitalista pode servir como dinheiro, porque se ela servir para aquela história como o neoclássico entende que ela é um simples meio de troca, tudo bem. Na minha visão, ela teria que ser, além de meio de troca, que é meio de circulação, ela tem que ser medida do valor, ela tem que representar o valor de todas as mercadorias têm que representar o valor nela, por isso que ela é o equivalente geral, né? E tem que ser, pra gente, pelo menos pra nossa perspectiva teórica, ela tem que ser, tem que tesourar aquilo lá para ela poder ser dinheiro, e ela tem que ser meio de pagamento, você pode adiantar, fazer crédito, então nessa perspectiva, teoricamente sim. Queria fazer um comentário bastante breve, eu não vou repetir o que os outros falaram, acho que moeda realmente é um conceito bastante amplo e Keynes tratou essa questão, mas acho que outros autores, mesmo neoclássicos, neo-keynesianos como Tobin, eles vão apontar que, de fato, o sistema bancário pode criar moeda e o cria todo dia. Os próprios indivíduos, quando alteram a velocidade de circulação da moeda, também podem acabar por criar moeda. E cada vez mais com as inovações financeiras, a moeda é uma coisa que pode surgir, vamos deixar claro, não a moeda moeda totêmica, mas ativos com alta liquidez que servem como moeda ou quase moeda, são criados todo dia e isso afeta, sim, a oferta geral de moeda. Inclusive a gente pode debater se há ou não uma exogeneidade ou heterogeneidade da moeda. Mas eu queria fazer uma ressalva importante, que eu acho que é curioso falar, tudo pode se tornar moeda. Mas na sociedade capitalista que nós vivemos, existe uma coisa interessante na moeda que podemos dizer que a moeda só é moeda porque os trabalhadores negociam os seus salários em termos nominais. Se os trabalhadores negociassem seus salários em termos reais, o que significa? Que eles pensassem no poder de compra da moeda sempre, ou seja, fossem pensar, eu quero a moeda porque eu vou poder comprar essa cesta de bens, o que na verdade seria a moeda não seria a papel moeda ou a moeda que nós usamos, mas a própria cesta de bens. Então, o fato de nós negociarmos os salários em termos nominais e não em termos reais é o que permite com que a moeda seja moeda, porque as pessoas queiram ter moeda. Senão, nós estaríamos negociando. Senão, a moeda não seria moeda. Senão, a moeda seria o que nós estamos de fato negociando, considerando na hora de tomar as nossas decisões de negociação salarial. É isso, né? Esse é um ponto que é curioso. Agora tem uma outra pergunta. Contrastando a escola austríaca e os keynesianos, a pergunta a princípio é para o Gabriel Oliva, mas quando eu ler austríaca, você troca por keynesiano, que você vai responder a mesma pergunta. Seguindo as linhas da teoria austríaca, qual deve ser a receita para reverter o processo de desindustrialização brasileira no recente período? Como os empresários brasileiros, em um estado de espírito animal domesticado, ou seja, com pequeno investimento privado, como impulsionar o crescimento econômico? A primeira coisa a discutir é se isso é uma coisa essencialmente má. A desindustrialização em si é uma coisa ruim? Será que só países industriais são os melhores? E países com grande participação no setor agrário, tipo Austrália, Canadá, esses países você não iria querer viver? Então, acho que a pergunta termina aí. Tomás, pode continuar. Faço mesmo as palavras do Oliva. Acho que, por mais que possam existir muitos desenvolvimentistas, industrialistas, que se digam keynesianos, acho que associar Keynes a uma defesa do industrialismo, por isso simples, acho que não acho que seja necessário, não. Acho que, de fato, se as pessoas quiserem pagar muito dinheiro para comprar cana-de-açúcar, é melhor para mim, né? Quer dizer, é melhor para quem produz cana-de-açúcar. A questão existem outros debates que podem ser colocados sobre os técnicos, sobre a qualidade do trabalho, mas Keynes em si, acho que talvez não fosse contra uma forma ou outra de produção, achasse que isso fadaria uma sociedade ao desenvolvimento ou à estagnação. Acho que não é esse o ponto. E eu queria só fazer uma ressalva agora, não como debatedor keynesiano, eu queria ressaltar para começar que eu não saio por aí dizendo, eu sou Tomás, sou keynesiano brasileiro, eu sou um formado em economia que acha que Keynes teve insights interessantes. Mas eu queria sublinhar que, então, como Tomás, eu não sei se a gente pode dizer que no Brasil existe um processo aberto de desindustrialização nefasto. Acho que existe uma acomodação em relação aos mercados internacionais, à oferta global. Vale ressaltar que tem uma tendência bem parecida no resto do mundo.
Não é um processo só brasileiro. Então é que a China produz tudo de graça, né? Então... Eu teoricamente não posso participar, mas eu falo. Eu trabalho numa consultoria e recentemente eu fiz um estudo sobre isso e eu comparei o Brasil com outros países e eu vi que isso não é verdade. O crescimento da indústria brasileira ele é crescente e ele acontece numa taxa maior do que a média dos países desenvolvidos. Agora eu vou fazer outra pergunta. Essa pergunta para o austríaco e para o neoclássico. Primeiro, o neoclássico. Como você, neoclássico, explica a crise de 2008, Lehman Brothers, etc. e tal? Peço para que seja breve. Eu pensei nessa pergunta hoje. Então, tá bom. Eu acho que a maior... Vão existir outros fatores, mas eu acredito que a maior causa desse problema todo talvez fosse um problema de assimetria de informação. Muito simples, eu acho que numa ponta você tinha um cara que estava vendendo uma coisa e lá na outra ponta, do outro lado do mundo, debaixo de 48 mil operações financeiras, você tinha um cara que não sabia exatamente o que estava comprando. Óbvio que existe uma tendência de descolamento do preço ali, do valor relacionado a... Não exatamente do valor, mas ou pelo menos do retorno financeiro que ia vir daquilo, até o que realmente... Até o valor que isso atingiu no mercado lá fora, não sei. Se o pessoal tiver alguma coisa... Vai fazer a mesa toda aí? Eu posso responder também. Deixa eu A crise de 2008 é um caso que se encaixa muito bem na teoria austríaca dos ciclos econômicos. Que a taxa de juros foi mantida artificialmente muito baixa por muito tempo. E isso não é afirmado somente por austríacos. O Alex Lechauffour, que tem um nome meio estranho, tem tendência mais keynesiana, ele afirmou essa crise tem um caráter bastante parecido com os escritos do que está escrito em Mises e Hayek. E qual é a ideia? A ideia é que essa taxa de juros muito baixa, que abaixo do que corresponderia às preferências temporais dos indivíduos ou ao equilíbrio do mercado de fundos emprestáveis, ela gera uma descoordenação intertemporal, coordenação dos 3 pontos que eu falei da escala austríaca. E para isso que os preços servem, foi um sistema de preços com coordenadores. Quando você muda o preço, o decreto governamental, você tem aqueles processos de escassez e abundância. Com juros é uma coisa parecida, e isso gera a teoria austríaca, mas é uma coisa que leva tempo para se mostrar. E, além disso, gera uma série de distorções no que a gente chama de estrutura do capital, que são as proporções da produção ao longo do tempo, cuja correção será bastante dolorosa e vai gerar bastante desemprego, porque pessoas que estavam empregadas em áreas que antes estavam em boom e se revelou que ali era um mau investimento, sustentado só por causa da taxa de juros, vão ter que ser treinadas de novo e ir para outros empregos. E, em resumo, essa explicação austríaca da crise. Vou dar uma resposta bastante breve para essa pergunta. Na verdade, a gente pode dizer que na economia, e talvez nessa mesa, existem 2 formas de se interpretar a causa dos booms e das crises. Eu acho que da direita para lá, da minha direita para lá, eles têm uma explicação que é
de razões exógenas, ou seja, ou por choques exógenos, ou por problemas exógenos na produção, ou por intervenção exógena do governo. Eu acho que o Bruno e eu, talvez, não por nada, mas possamos dar uma explicação, ou buscar uma explicação de causas endógenas. Não estou dizendo que todos os keynesianos têm interpretações de causas endógenas das crises, mas especificamente o Hyman Minsky, que é um economista pós-keynesiano, que tenta retomar Keynes, dizer que está interpretando o Keynes verdadeiro, ele vai falar que as empresas, em geral, os bancos e as famílias, eles tomam sempre posições especulativas em relação ao mundo, porque vivem num mundo de incerteza, e os ativos que eles compram, os ativos que essas famílias têm, eles prometem uma renda, mas essa renda de uma forma ou de outra é incerta, e muitas famílias ou unidades econômicas, sejam elas empresas, bancos ou famílias, para bancar esses ativos, contraem dívidas. Então o que você faz? Você contrai uma dívida e com esse dinheiro que está nas suas mãos, você compra um ativo que você espera que renda mais do que essa dívida. Ele vai classificar diversos tipos de operação. Ele fala que operações hedge, que são seguras, em que você tem o que vem, o rendimento, ele compensa mais, o seu principal, ele compensa a sua dívida, você não está criando mais dívida. Ele vai falar que existem esquemas especulativos, ou seja, que você corre um risco, mas que, no geral, as coisas se pagam, ou esquemas Ponzi, quando, na verdade, em termos bastante gerais, as situações são insustentáveis. Você precisa sempre rolar novas dívidas para conseguir capitalizar, para conseguir bancar o seu retorno. O que ele diz, e eu vou tentar ler rapidamente o trecho, que é o seguinte: na prática que escreveu foi o Ricardo Daten, da URGS. O mecanismo endógeno gerador de crises e ciclos financeiros é descrito em Minsky da seguinte maneira: se a economia estiver um período de tranquilidade próxima do pleno emprego, diminuem as exigências dos emprestadores de dinheiro e existe uma tendência para uma alteração de portfólio, um aumento de posições financeiras especulativas e Ponzi por parte de empresas ou de agentes. Tendência essa aceita e respaldada pelos bancos. O próprio sistema financeiro gera endogenamente os recursos ou parte dos recursos necessários para o aumento dos investimentos ou requerido para o aumento de preços dos bens de capital. Quando a participação das finanças especulativas e Ponzi aumenta relativamente à estrutura financeira total, a economia torna-se crescentemente sensível às variações da taxa de juros. Dessa forma, se a taxa de juros aumenta, posições hedge podem se tornar especulativas e as especulativas em Ponzi. A maior taxa de juros gera uma queda do valor presente dos lucros esperados pelo bem de capital, o que provoca uma diminuição dos investimentos. Por outro lado, a queda dos lucros indica uma deterioração da capacidade de pagamento dos empresários. Mesmo sem uma crise financeira aberta, as expectativas de longo prazo são afetadas, aumentando os prêmios de risco de projetos de investimento, levando empresários e banqueiros a buscarem posições financeiras menos especulativas, diminuindo a liquidez da economia em movimento autoalimentado. Depois de certo período de instabilidade, pode surgir também, endogenamente, uma fase de estabilidade financeira, mas agora com baixo nível de atividade econômica em razão da queda dos investimentos, até ser retomada novamente a fase ascendente do ciclo. Ou seja, a ideia do Minsky é que o mercado, através do processo do sistema bancário, ele vai estimular cada vez mais a tomada de dívidas para bancar novos investimentos que são insustentáveis e vão apenas criar uma bolha que se retroalimenta até o momento Minsky, como ele fala, em que a liquidez se reduz e os investimentos se tornam inviáveis. Curiosamente, não é tão diferente do que os austríacos teriam, mas é isso. Bom, eu pedi para responder essa pergunta também, porque eu acho que crise e marxismo tem tudo a ver. Pelo fato de que, inclusive, a raiz da palavra crítica é a mesma raiz da palavra crise. Então, quando Marx quando ele está escrevendo Capital e dá o subtítulo de crítica à economia política, o que ele está fazendo, na minha leitura, é mostrando que a crise não é exógena, mais ou menos do que você estava falando, eu concordo contigo, a crise não é exógena, não é uma coisa que vem de fora e se coloca e, portanto,